começou a cair pro Jay-Z, né? Depois de muita especulação, finalmente o processo chegou. O Jay-Z foi citado ao lado do Diddy em uma situação que aconteceu numa festa pós o VMA do ano 2000, onde ele e o Diddy teriam Stu, uma menina de apenas 13 anos. E detalhe, tem uma terceira pessoa ainda que nós vamos discutir nesse vídeo. A história explodiu ontem, de noite, já bem tarde, e simplesmente o Jay-Z publicou carta aberta, o advogado do caso também publicou uma carta aberta porque ele afirmou estar sendo perseguido pela máfia Carter. Enfim, tem um monte de coisa acontecendo que a gente tem que discutir. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, primeiro de tudo, vamos entender o caso para depois a gente ir anexando os outros fatos, combinado? O caso começa na noite do VMA do ano 2000. O VMA é uma premiação de música da MTV que tem essa celebração envolvendo várias celebridades e pessoas conseguem comprar ingressos para ir neste evento. Essa menina na época de 13 anos, ela não conseguiu ingresso para entrar no VMA, então ela resolveu ficar na porta para ver as celebridades e tentar um jeito de ir para alguma festa pós-VMA. Foi nesse momento que o segurança do Diddy viu ela lá na porta, chamou ela, né, conversou com ela e disse que ela era o tipo de garota perfeita que o Diddy adorava ter nas suas festas. Assim ele leva a menina para um outro lugar da cidade, onde ela vai para essa festa. Chegando lá, ela assina um contrato de confidencialidade e ela começa a ver muitas pessoas famosas fazendo coisas meio que erradas. Na verdade, ela contou que muitos estavam usando entorpecentes e que eram A-list. A garota conta que em determinado momento ela tomou uma bebida que deixou ela totalmente turva, e foi nesse momento que ela foi levada para um quarto junto com o Jay-Z, o Diddy e uma mulher que estava com o Diddy naquela época. Quem é a mulher que estava com o Diddy na época e que estava principalmente no VMA do ano 2000 com o Diddy? A Jennifer Lopez. Então isso está a um fio também de cair na Jennifer Lopez. Só que a gente vai discutir a possibilidade disso acontecer ou não um pouquinho mais pra frente aí. Segura! Ontem de noite, ao mesmo tempo que essa história toda era anunciada para nós, o Jay-Z já estava com uma carta feita pelo seu advogado, o Alex Spiro, que por acaso é o advogado que está investigando toda a situação envolvendo o Tupac, que aconteceu há quase 30 anos atrás. E curioso ou não, o Jay-Z é citado em algumas coisas, supostamente, vamos dizer assim, envolvido nessa história do Tupac. Então provavelmente isso também não vai dar em nada por eles compartilharem o mesmo advogado, né? Mas, de qualquer forma, é importante nós enfatizarmos o seguinte: a gravadora do Jay-Z fez esse pronunciamento através dessa carta aberta, e nessa carta ele fez várias afirmações bem interessantes. Meu advogado recebeu uma tentativa de chantagem chamada de carta de demanda de um advogadozinho chamado Tony Buzbee. O que ele havia calculado era que a natureza dessas alegações e o escrutínio público me fariam querer um acordo. Não, senhor, isso teve o efeito oposto. Isso me fez querer expô-lo pela fraude que ele é de uma forma muito pública. Então não vou lhe dar um centavo. Essas alegações são tão hediondas por natureza que eu imploro que você registre uma queixa criminal e não civil. Quem quer que cometa tal crime contra um menor devia ser preso. Você não concorda? Essas supostas vítimas mereciam justiça real, se esse fosse o caso. Esse advogado, sobre quem eu fiz uma pequena pesquisa, parece ter um padrão desse tipo de teatralidade. Eu não tenho ideia de como você se tornou um humano tão deplorável, Sr. Buzbee, mas eu lhe prometo que já vi o seu tipo muitas vezes. Estou mais do que preparado para lidar com o seu tipo.
Você diz ser um fuzileiro naval. Os fuzileiros são pessoas conhecidas pelo seu valor. Você não tem honra e não tem dignidade. Minha única tristeza é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar com nossos filhos, um dos quais está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas alegações, e explicaremos a eles a crueldade e a ganância das pessoas. As crianças não deviam ter que suportar isso em sua terna idade. É injusto ter que tentar entender graus inexplicáveis de malícia destinados a destruir famílias e o espírito humano. Meu coração e apoio vão para as verdadeiras vítimas no mundo, que têm que assistir a sua história de vida ser fantasiada para a lucratividade por este caçador de ambulâncias em um terno barato. Você cometeu um erro terrível de julgamento, pensando que todas as celebridades são iguais. Eu não sou todo mundo. Eu sou um jovem que saiu do projeto do Brooklyn. Não jogamos esse tipo de jogo. Temos códigos de honra muito rígidos. Nós protegemos crianças. Vocês parecem explorar as pessoas para apenas ganho pessoal. Somente sua rede de teóricos da conspiração física falsa acreditarão nessas alegações idiotas que você fez contra mim. Se não fosse pela seriedade em torno dos danos às crianças, isso daí poderia ser até revisível. Mas estou ansioso para mostrar para você o quão diferente eu sou. O Jay-Z chamou pra treta o Tony Buzbee e ele fez uma carta aberta dizendo que o Jay-Z está perseguindo ele há algum tempo e tentando coagi-lo. Apesar de um esforço coordenado e muito agressivo que incluiu assediar meus filhos, contactar meus clientes e antigos clientes para encorajá-los a me processar, além de contactar colegas e funcionários, perguntar se eu fiz alguma coisa com eles, aparecer na casa dos meus funcionários atuais para tentar intimidá-los, apresentando casos frívolos contra mim e meu escritório de advocacia, me difamando com afirmações escandalosas a quem quiser ouvir e tendo pessoas misteriosas a me seguir e seguir a minha família. Eu ainda sou esse tipo de cara que não se intimida fácil. As pessoas verão através desse esforço que vocês estão tentando desacreditar a mim e desacreditar meus clientes. Eu digo que a verdade será revelada. Também não permitirei que ninguém assuste meus clientes e tente coagi-los a ficar em silêncio. A luz do sol é o melhor desinfetante e tenho certeza que o sol vai nascer. Como o Jay-Z afirmou na carta aberta dele, né, essa tentativa que o Tony tá fazendo de arrancar dinheiro através desse processo aí, né, pode ser algo que reverbere na Jennifer Lopez, considerando que ela é a terceira pessoa que tava naquela noite com o Diddy, né, porque ela ficou a noite toda com ele. E aí que mora o problema, porque talvez ela possa ser acusada depois, ou talvez ela já até tenha assinado isso daí, e por isso que o Jay-Z falou que todas as celebridades não são iguais e acabam aceitando esses termos aí. Mas a Beyoncé também está sendo muito comentada nessa história toda, sobre principalmente como que isso vai reverberar nos próximos momentos da carreira dela, incluindo o Grammy e o próprio projeto da Netflix que vai acontecer agora no mês de dezembro. No caso do Grammy, é importante nós enfatizarmos que a gente tem uma bancada que faz essa votação e as votações começam agora no final do ano. E sem dúvida uma notícia dessa pega de certa forma, porque as pessoas que votam no Grammy, né, são pessoas de todas as áreas do entretenimento, desde jornalismo a publicidade a música, né, críticos musicais. Então essas pessoas costumam sim, gente, considerar muito esse cenário em relação a tudo que está acontecendo sobre um artista. Então muitos acreditam que isso possa mudar e afetar ao longo do tempo. Sobre a Netflix, por mais que a NFL seja ali algo que seja planejado pela equipe do Jay-Z por ser agora administrada pela Roc Nation, né, que é a gravadora do Jay-Z, eles que cuidam dessa parte da criação dos shows, chamar os artistas e tudo mais, existe o ponto da Netflix estar envolvida e talvez a Netflix fique receosa de se misturar no meio disso tudo, porque é uma controvérsia monstruosa. Só que a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que eles tentem de todas as formas manobrar isso daí para seguir o fluxo normalmente, mas a gente vai descobrir. A verdade, gente, é que essa história toda só está no começo. Nós sabemos que a Beyoncé não tem nada a ver com isso,
né? Porque ela nem mesmo namorava o Jay-Z nessa época também. É bom nós colocarmos este ponto como algo importante. Mas assim, acaba respingando, né? Porque ela tá muito mais ativa na indústria hoje do que ele. Ele não lança disco há anos, ele não faz turnês, ele faz uma coisinha ou outra aqui, outra ali, mas nada que de fato tenha muita relevância para um público amplo. Ele realmente é mais a parte empresarial da coisa, que ele é muito poderoso, né? Mas assim, fica agora a nossa expectativa para os próximos capítulos. O que será que essa história vai virar? Agora que a gente tá intrigado com isso. Mas comenta aqui o que vocês acharam disso tudo que eu quero saber, beleza? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!